Vamos entrar na palavra de Deus, irmãos? Podemos? Eu vou pedir para você abrir tua Bíblia lá em Mateus capítulo 2, versículo de número 11 em diante. Mateus capítulo 2, o versículo 11 em diante. Aqui eu vou começar falando sobre os reis magos, quando vieram conhecer o menino Jesus. Mas a Bíblia, ela tem uma mensagem importante nessa passagem, que é muito útil nos dias de hoje, para que a gente consiga caminhar com Jesus. E eu estava observando e falava isso pela manhã. Muitas vezes, quando nós chegamos no lugar, por exemplo, eu chego aqui hoje, eu começo a observar a parede, vejo um monte de falhas na parede. Se você compra um carro, por exemplo, quando você olha o carro, quando você acabou de adquirir o carro, você começa a observar, você faz uma limpeza diferente. Não é desse jeito? O tempo passa, nós vamos esquecendo e aquilo vai se acostumando. Por exemplo, não sei a casa que você mora hoje, mas quando você chega numa casa que você acabou de mudar, você olha, você começa a pensar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tal coisa. Não é assim? Passa 2 anos, 1 ano e meio, você nem lembra mais que tem que fazer alguma coisa. É verdade ou não é? Quando você vê, aquilo se tornou já parte da casa. E você acostuma. E o evangelho, eu preciso tomar muito cuidado. Porque se eu não prestar muito atenção no mundo espiritual, quando eu conheço Jesus, me encontro com a palavra, eu vou encontrar um monte de coisas que a palavra vai realmente me condenar. Como assim vai condenar, pastor? Ela vai refletir na minha vida e vai trazer à luz tudo aquilo que não é bom de dentro de mim. E quando eu olhar para a palavra e perceber isso, eu vou querer mudar isso. Não é verdade? E aí você pensa em mudar, você quer mudar o mundo, você quer mudar as pessoas, você quer mudar todo mundo quando você está nessa fase. Só que se eu não aproveitar esse momento, exatamente esse momento, e fazer o que acontece nessa passagem, talvez eu nunca mais na minha vida eu consiga mudar de verdade. E muitas pessoas, quando conheceram Jesus, fizeram isso, sentiram aquele desejo de mudar. Mas o tempo foi passando, a pessoa vai acostumando. E se você não tomar cuidado, hoje talvez, o tempo passando, você volta a ser exatamente aquilo que você era. Ou seja, você pega o mesmo caminho da qual você saiu e volta por ele novamente. E aqui no capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó: e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por onde? Por outro caminho à sua terra. Ou seja, o que os magos fizeram? Sabia que naquele caminho estava ali o Herodes, amém? Ou seja, o mesmo caminho da qual eles vieram para conhecer Jesus. E quando eles retornam, a Bíblia diz que eles fazem uma escolha. Eles pegam um outro caminho. E isso, o que isso acrescenta na minha vida? Toda pessoa, quando ela tem realmente um contato com Deus, um contato de verdade, quando ela conhece Deus de verdade, é quase que impossível ela continuar da mesma forma, porque há uma mudança. Pastor, mas tem pessoas que elas não mudam, elas continuam da mesma forma, porque na verdade elas nunca tiveram contato com Deus, elas não tiveram. E aí nós generalizamos, dizemos que todas as pessoas são dessa forma, e não é. Há pessoas que realmente elas vão à igreja, elas gostam da religião, elas gostam do templo, elas gostam do evangelho, como tem gente, por exemplo, que gosta de teatro, e tem gente que não gosta, não é verdade? Então tem gente que gosta de ir ao cinema, tem gente que gosta de ir ao estádio, por exemplo, e tem gente que não gosta.
Não é verdade? Tem gente que gosta de vir à igreja, mas é muito diferente de uma pessoa que ela tem realmente um contato com Deus. Ao ter um contato com Deus, raramente você vai trilhar o mesmo caminho que você trilhava. Você vai viver da mesma forma. Ou seja, aquela casa que você olhou, ela não vai continuar da mesma forma, ela vai mudar. Porém, se eu não tiver esse encontro com Deus, provavelmente, daqui a algum tempo eu vou olhar para tudo aquilo e vou começar a achar normal mesmo. Eu brinco e falo que é igual aquele sofá que quebra lá um pezinho dele, aí provisoriamente você fala, vou colocar esse calço aqui debaixo. E você coloca um calço, fica feio, né? Ao primeiro olhar. E você olha assim e fala, meu Deus, não ficou bem aquele calço ali debaixo. Às vezes um tijolinho, uma madeira, alguma coisa. Aí passa mais uns dias, você vai acostumando. E se olha para lá, já é normal, já faz parte do sofá. Aí quebra mais um, você fala, vou colocar outro lá. E você já olha e fala, vou colocar os 4 mesmo. Já tira até o que é o correto, não é assim? Eu até brinco, eu acho que aqueles pallet, já viu aqueles móveis de pallet? Eu acho que começou desse jeito. A pessoa não tinha um negócio, põe um pallet mesmo ali. E colocou o pallet e deu certo, né? E até hoje estão usando pallet como sofá, como cama, pallet com um monte de coisa. Deve ser dessa forma que aconteceu essas ideias aí. E o evangelho ele não pode ser feito dessa forma. O que ela tem que fazer? Ela precisa realmente mudar. E quando eu falo de mudança, de mudar, eu falo de ter dentro de você a característica de Deus. Você deixa a sua característica e você adota uma característica de Deus. E como que isso acontece, pastor? De que forma que isso pode acontecer na minha vida? De que maneira isso poderia acontecer na minha vida? Eu vou pegar um exemplo lá de Gênesis, vamos lá? Gênesis, você vai lá para Gênesis, capítulo 32, eu vou ler o versículo 22 em diante. Eu poderia usar outros exemplos dentro da própria Bíblia, mas eu vou começar usando esse exemplo aqui de Jacó. O Jacó, a gente conhece a história de Jacó, não conhece? O Jacó, ele era um bom homem, se você olhar, mas ele tinha uma esperteza, vou usar a palavra esperteza, para ser suave, mas ele era realmente bem espertalhão, não é verdade? E você percebe essa esperteza de Jacó em algumas atitudes dele. Por exemplo, quando ele quis comprar a primogenitura do irmão. Ah, mas o irmão desprezou. Tudo bem, mesmo que alguém despreze, eu não preciso simplesmente usurpar alguma coisa porque a outra despreza. É verdade ou não é? O Jacó, se você perceber, quando ele vai para a terra do tio dele, que ele se casa, fica lá um tempo, e aí ele sai de lá, sai muito bem de vida. No caminho, olha como é que era o caráter de Jacó. No caminho, ele lembra que ele vai ter que encontrar o irmão dele. E o irmão dele tinha jurado que ia acabar com a vida dele um dia. Assim que o pai morresse, o irmão falou, eu vou me vingar. E Deus mandou ele sair de lá. E aí ele começa a pensar, e agora? Eu vou voltar para a minha terra e o meu irmão vai vir contra mim. O irmão dele realmente ia feri-lo. Ia ferir ele. O irmão pega 400 homens e vai encontrar Jacó. E ele fica sabendo. O que o Jacó faz, igreja? O Jacó tem uma ideia. Olha a maldade, como é que era o Jacó. Ele pega a família dele, divide em alguns grupos, coloca uma das mulheres dele na frente com os filhos, coloca outro bando de novo com a outra mulher dele com os filhos também, e ele fica para trás. Para a família, eu acredito que ele deixou assim, eu vou orar a Deus aqui, e vocês atravessam. Mas por que ele fez isso? Se o irmão dele viesse com ira e destruísse o primeiro bando, ele ia ficar sabendo. Enquanto o irmão dele encontrasse o segundo bando, o que o Jacó fazia? Sumia. E ele salvava a sua própria pele. É um bom caráter, sim ou não? O que vocês acham? Já imaginou as senhoras e esposas aí casadas com um homem desse jeito?
Tem um barulho no quintal de noite, ele fala para você, vai lá olhar o que está acontecendo lá fora. E você é obrigado a sair lá fora para ver o que está acontecendo naquele lugar, porque ele tem medo. E tem um monte de gente assim, tem ou não tem? Isso não é raro não, tem muita gente assim. Então você percebe que o caráter de Jacó não era bom. Mas naquela mesma situação, naquele mesmo caminho, o Jacó ele decide lutar com Deus. Como a gente está fazendo, você vem para a igreja, você vem buscar uma mudança na tua vida e você está lutando com Deus. Quando você olha para a palavra, você sabe que tem que mudar e você vai se esforçando para mudar. Isso é uma batalha também hoje. E aí diz assim, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ele mandou elas atravessarem, tomou-os e fez-os passar o ribeiro e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o quê? O romper do dia. Este homem era um anjo, nós sabemos, e no 25 diz assim, e vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, e deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. 26. E disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. E perguntou-lhe, pois, como se chamava. E ele respondeu, Jacó. E ele lhe disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e o que? Prevaleceste. 29. E tornou Jacó e diz, rogo-te que como te chamas? Respondeu ele, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi o quê? Nesse momento, ele estava reconhecendo que ele realmente tinha acontecido um encontro dele com o próprio Deus, ou o anjo de Deus naquele lugar. E no meio daquela luta ali, a marca ficou no Jacó. Se você continuar lendo mais um pouquinho, diz ali, e nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e ele manquejava de uma, e o Jacó passou a manquejar o resto da vida. Pastor, por que ele manquejava? Era uma marca, amém, da batalha, da luta que ele teve com o anjo. Nós sabemos muito bem disso. E toda pessoa que realmente ela se converteu, que ela nasceu de novo, ela não precisa de um microfone na rua para poder pregar para alguém ou num altar em algum lugar. A vida dela prega. Se encontra uma pessoa que ela teve encontro com Deus, é evidente, a forma dela andar prega, a forma dela andar denuncia, a forma dela andar já mostra que realmente ela é uma pessoa de Deus. E é impossível que alguém nasce de novo e ela continua trilhando um mesmo caminho, andando pela mesma vereda, passando pelos mesmos caminhos de sempre, porque ela vai tentar e não vai dar certo. Ela vai olhar e vai pensar, isso aqui não é mais para mim, porque já não vai mais fazer sentido para ela. E é verdade, não foi assim que aconteceu com a maioria de vocês? Sim ou não? Algumas coisas já não interessava mais, você olha para algumas coisas, você pensa, isso não me serve mais, amém? E as pessoas à sua volta começam a notar, e alguém chega e fala, o que aconteceu com o João, com Pedro? Pegar aqui o exemplo, o Ayrton está diferente, o Ayrton fazia isso, fazia aquilo, agora o Ayrton está mudando. Você vê, a marca da luta dele com Deus ficou estampado nele. Nos tornamos a partir dali uma carta viva de Deus, e por onde você vai passar, essa marca vai ser vista. Mesmo que você não fale em Deus, a sua conduta vai falar sobre o Evangelho em todo o tempo. Amém? Aí você vai dizer, mas o Jacó mudou, pastor? Mudou. O Jacó depois ele vai tomar frente naquela batalha. Ele vai lá
e encontra o irmão dele. E lá na frente, não é isso a mensagem que eu estou pregando hoje, os filhos de Jacó depois fazem umas besteiras lá, a filha dele se envolve com o rapaz, aí os irmãos se vingam daquele rapaz, e o Jacó não se esquiva. O Jacó tem uma postura de homem, ele toma a frente realmente ali, assume a responsabilidade e resolve a situação com aquele vilarejo, a qual eles criaram uma situação muito terrível naquele lugar. Mas a vida de Jacó mudou exatamente nesta hora. Amém? Como os magos, né? Eles não voltaram mais pelo mesmo caminho. Depois de verem Jesus, a coisa mudou. Eles não quiseram mais o contato com Herodes, não quiseram mais o velho caminho, não quiseram mais a velha atitude que tinha. E isso é natural, vai acontecer dentro de nós. E não precisa você chegar para alguém e falar, olha essa roupa, essa maneira, essa forma. Não precisa, porque automaticamente ela olha e ela vê que não serve mais para ela, que algumas coisas não fazem sentido para a vida dela. Eu me lembro também de quando Davi não quis usar as vestes de Saul. As vestes de Saul um dia carregou também a unção do Espírito Santo, mas naquele tempo já não tinha mais nada a ver com a presença de Deus. O Davi olha e fala, eu não posso andar com isso, ou seja, não dava mais para ele carregar aquilo. Amém? Aquilo sobrecarregava, virava um peso sobre ele. E sempre que alguém tem um contato com o Espírito de Deus, ela nasce de novo, você vai perceber isso, algumas coisas vai ficar pesado na tua vida. E você não vai conseguir mais andar por aquele caminho. Tem gente que não vai querer mais seguir os amigos que bebiam, que fumavam. Ela não vai querer mais ir para alguns caminhos, para alguns lugares. E você vai automaticamente mudar. Não quero mais isso para a minha vida, sem ninguém falar nada para você. Amém? A mudança vai ficar em você. Mas aí tem um lado também. Pastor, e se eu não mudar? Se eu não entender esse caminho, se eu não entender o encontro que eu tive com Deus, aí tem um lado muito perigoso nisso. E é onde que muitas pessoas de Deus, elas não compreendem isso. Elas não percebem isso. Vou pegar um exemplo para você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos lá? 2 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 9, tá bom? 2:9, o Rob está ligeiro ali, já foi rapidinho. Se puder até mudar aí a tradução, eu agradeço. Se você quiser colocar NVI para mim, NVT, ou NTLH, tá ótimo NVI. Então você vai ler comigo no monitor, tá bom, irmãos? Estou mudando ali a tradução. Lembrando, irmãos, quando a gente muda a tradução, não altera o sentido da palavra, facilita a linguagem para nós. Amém? Conseguiram entender já isso, né? Eu até aconselho sempre, quando você comprar uma outra Bíblia, compra uma tradução diferente. E outro dia eu estava pegando uma Bíblia, os irmãos pediram, eu não sabia se ia ficar ou não. Eu já peguei uma outra linguagem diferente. Por quê? Se alguém não quisesse, eu falei, eu posso ficar e vou estudando através dela, com a outra linguagem. E isso é bom. É bom você ter várias traduções. Tem gente que fica comprando Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia não sei de quem. Não muda nada, a Bíblia é uma só. Você tem que procurar traduções diferentes. Ah, mas quando é Bíblia do obreiro, diz daquilo. Ele só vai fazer comentário para o obreiro. É só isso que muda. Mas os comentários que ele vai fazer, automaticamente você vai entender para a tua vida. Amém? Você não vai ser induzido também, que às vezes acontece. Glória a Deus. NVI, ele fala assim, ó, a vinda desse iníquo é segundo a ação de quem? De Satanás. Então ele está falando de algo diabólico que vai acontecer, a vinda do anticristo em algum tempo. E ele diz, com todo tipo de poder, sinais e prodígios, o quê? Falsos. Lembra sempre disso. Falsos prodígios. Ah, pastor, mas o Satanás também faz sinais. Faz, mas sempre falsos. Como quando o faraó lá e o Moisés estavam lá,
o que o Moisés fazia, eles faziam também. Até que aquela serpente de Moisés foi lá e devorou a deles. Amém? Porque não eram iguais, eram diferentes. Amém? Aí, falsos prodígios. 10. Bem como toda forma de injustiça para enganar, olha lá, para enganar os que perecem. Ou seja, a pessoa vai perecer porque ela foi enganada. Pois não acolheram o quê? Você viu o grande problema ali? Pessoas que vão perecer, perecem porque elas não assumiram a verdade quando a verdade foi dada a ela. Ou seja, elas não trouxeram para dentro do coração dela o amor à verdade, que é aquela que tem capacidade de mudar cada um de nós. Sabe a mudança de Jacó? O Jacó, ele acolheu esse amor ali dentro dele. Por que que as pessoas se convertem? Porque elas acolhem esse amor à verdade dentro do coração delas. Amém? Quem liberta é Cristo. Não tem outra forma. Ah, pastor, eu quero ser livre da doença, então eu vou fazer isso. Quem liberta é a palavra. Quando eu amo a palavra, quando eu me apego à palavra, quando eu creio naquela palavra e eu assumo essa palavra na minha vida. Pastor, eu vir à igreja muda? Não. Mas eu assumir a palavra no coração, ela muda. Aí diz assim, ó: pois não acolheram o amor à verdade, a fim de serem o quê? Ou seja, desprezaram a salvação. Preferiram continuar da mesma forma que sempre foram. Voltaram para o mesmo caminho. Eu vou à igreja, eu sou crente no domingo, mas durante a semana eu sou o que sou. Estou no lugar que estiver, sou um camaleão. Eu misturo, vivo bem. Se for para o happy hour, eu vou lá e está todo mundo junto. Se tiver também uma reunião lá com o inimigo, eu vou nela também. Falo que todo mundo é irmão, Deus é o mesmo. E não há transformação na minha vida. Mas tem aquelas pessoas que não. O que é a verdade? O que é a palavra? E ela assume a palavra dentro dela. E olha o 11 que ele diz: por essa razão, Deus envia a eles o quê? Um poder sedutor, a fim de que creiam no quê? Na mentira. Olha como é que isso daqui é pesado, essa palavra. O próprio Deus permite, amém, que o engano venha sobre o coração daquelas pessoas, a fim de que elas creiam na mentira, que elas acreditam na mentira. E o 12: e sejam o quê? Condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer. Você entendeu isso? Aquelas pessoas que não quiseram acatar a verdade e preferiu continuar vivendo aquilo que o mundo, aquilo que a vida proporcionou para eles. Não tomou decisões, amém? Permaneceu em cima do muro. Eu estou aqui agora, que eu sou de Jesus, lá fora eu vou. Ou seja, tiveram prazer naquilo que é injusto, aquilo que não é da palavra. Ô pastor, mas o próprio Deus, sim, a Bíblia deixa claro que Deus, quando Ele vê que eu não quero mudar, Deus não insiste comigo. Ele insiste até um ponto, mas Deus, Ele aceita. Se você fala assim, olha, eu não creio na palavra dessa maneira, já deve ter visto alguém falar isso para você. A pessoa fala o evangelho, ela fala para você assim, eu não vejo dessa forma. Para mim Deus é bom com todo mundo vai para o céu, ela fala. É verdade isso? Não é. Você vai dizer que Deus vai tratar igual quem é fiel e quem é infiel? Não é possível. Para salvação não faz diferença. Mas se você falar que as duas vai chegar no mesmo lugar, não vai. Nós sabemos que não vai. Amém? Você vai dizer que vai acontecer a mesma coisa com aquele que honra a Deus ou que desonra? Não vai. Malaquias 3,18 fala, haverá uma diferença entre quem serve e quem não serve, quem teme e quem não teme. E isso é verdade, isso é real, isso vai ter diferença. E ele está dizendo ali, quem teve prazer na injustiça,
provavelmente ele vai se iludir. E tudo que você falar para ele de Jesus, ele vai dizer assim: não, mas eu não vejo dessa forma. E realmente não é culpa dele, porque ele realmente já não vê diferente mesmo. Porque ele desprezou, ele não quis acatar isso. Uma pessoa que ela vai deixando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, chega um dia que ela já acredita que não precisa daquilo. E ela vive bem sem ler a Bíblia, sem orar, porque ela passou a acreditar. Existe um poder que vem, que engana ela, e ela olha e fala assim: eu vivo bem assim. E ela realmente tem essa sensação falsa de que ela vive bem. Como tem aquelas pessoas que elas vivem no erro, e elas falam: eu não acho que eu preciso de mudar, Deus só quer minha felicidade. E ela acredita mesmo naquilo. Por que ela acredita naquilo? Porque o próprio Deus permitiu. Você quer ver mais longe? Romanos 1, vamos lá? Romanos capítulo 1, versículo 24. É uma palavra um pouco pesada, mas vale a pena a gente ler para entender. Romanos 1, do 24 ao 27. Coloca a RA mesmo. Amém, igreja? Posso ler? Eu vou ler até o 27, tá? Por isso Deus entregou quem? Tais homens a pelas... O que é concupiscência, igreja? O meu próprio desejo desafreado da carne. Amém? A impulsividade da carne. Entregou, olha lá, os homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem a seu corpo entre si. O que ele está dizendo? A pessoa quer viver uma vida errada, Deus não combate ela. E ela começa a acreditar: não, para Deus isso daqui é normal, Deus me aceita assim. Deus não aceita ninguém, todo mundo vai ter que mudar para entrar no céu. O céu só vai ter gente transformada. Gente transformada só que vai ter no céu. E seja quem for, não existe um que estava garantido. Ninguém vai entrar no céu da mesma forma que estava aqui. Todos terão que ser transformados. Amém? Todos. Ainda que seja no último dia da vida dele. Mas vai ter que ser. Só que aí eles acreditam que não, Deus me entende. Cuidado. Aí diz no 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em quê? Em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, em o qual é bendito eternamente. E amém. Olha o que eles falaram ali: as pessoas deixaram de dar valor a Deus e colocaram o valor na própria criatura. E é assim que acontece, não é verdade? Todo mundo coloca em primeiro lugar o ego, as vontades próprias. As pessoas, elas acreditam que Deus fica para segundo plano. E aí que mora um grande perigo. Olha o que diz no 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões. O próprio Deus entregou, tá vendo? Ah, pastor, ele era de Deus e está perdido agora no mundão. Deus entregou ele. Ele não sente culpa? Não. Aquele poder de engano veio sobre ele. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário ao quê? A natureza. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo o quê? Torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha só, pastor, mas Deus está vendo isso? Tá? E quem deixou eles à vontade? O próprio Deus. Estava escrito em Tessalonicenses: como eles desprezaram a salvação, eles não quiseram ser transformados pela palavra. Deus falou: então tudo bem, fica. Mas isso acontece com o roubo, acontece com a mentira, isso acontece com a mágoa. Ah, pastor, eu não vou perdoar. Deus fala: não, então fica com raiva mesmo. Aí você começa a sentir mais raiva e parece até que Deus está te apoiando.
Mas não é. É o engano. Deus falou, você quer ficar enganado? Fica. Tá bom. E as pessoas vão se enganando. E aí ela não percebe mais. Aquela sensação de que não é para você aquilo, ela vai embora. E aí você acostuma. Lembra que eu falei? Você muda na casa, está tudo errado, você quer mudar. Aí chega um dia, você olha, não é tão mal assim não. Você olha para o sofazinho, tirou um pé dele, colocou. Aí você olhou, não ficou ruim não, ficou bom. Não é verdade? Nós acostumamos com aquilo ali. E você olha, eu estava outro dia, meu carro está com a frente dele batido ali. Está com a batida faz tempo. Acho que desde quando eu fui lá com a Ayrton, com a irmã estava internada, né? E outro dia eu olhei ali para aquele carro, fui buscar ele no Lava Rápido. E eu olhei e não estava vendo defeito. Eu cheguei mais perto, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que consertar isso. Por que eu tenho que consertar aquilo? Eu me acostumei. Eu nem vejo. Você vai deixando sujo, você acostuma a deixar ele sujo. Você não liga mais. Conseguiu entender? Nós vamos acostumando com aquilo ali. E na tua vida é assim. Tudo que você vai deixando, você acaba se acostumando. Olha para dentro da tua casa. Se você ficar um tempo fora da tua casa e outro ambiente, quando você voltar, você vai começar a notar um monte de coisa que você não estava mais se importando dentro da tua casa. Por quê, pastor? Porque aí você saiu daquele ambiente. Deus permite que a gente se acostume. Infelizmente. Só que cadê a mudança? Quando eu olho, eu estou vivendo o mesmo caminho. Retornei ao mesmo vômito, diz a palavra de Deus. E isso é perigoso. Provérbios 13:13, olha o que ele fala para nós. 13:13. Provérbios 13:13. 12 mais 1, 12 mais 1, para ficar bom. Amém. 12 mais 1. Posso ler? O que despreza a palavra, olha o que ele está dizendo, o que despreza, eu vou jogar fora do tempo de como está ali, o que desprezar a palavra, a ela se apenhora. Eu preferia, coloca ARA para mim, ARA, olha só o que ele diz lá, ó. Ele fala até perecerá, não vai ficar presa necessariamente, mas ele fala que perecerá. Almeida Revista, ou RC ou RA, tanto faz, mas atualizada ali. Ele diz assim, ó, o que despreza a palavra vai perecer, mas o que teme o mandamento será o quê? Você percebeu que só vai acontecer uma mudança na minha vida se eu abraçar a palavra e não retornar mais para o caminho a qual Deus me propôs mudar. Pastor, mas se eu desprezar aquilo, aquele poder sedutor, ele toma conta da minha vida que eu nunca mais vou perceber que eu estou errado. Aí você vai ser aquela pessoa que é crente, vai na igreja e ela não muda. Falta de igreja? Não, falta de transformação. Então toda pessoa que tem contato com Deus, ela muda. A vida dela tem uma mudança. Por que ela tem uma mudança? Porque o fruto daquela ação dela com Deus, do Espírito, começa a ser gerado dentro dela. Que frutos são esses, pastor? Gálatas 5, vamos lá? 22. Gálatas 5, 22. Amém? Vocês lembram quais são os frutos do Espírito? O fruto do Espírito? A gente fala frutos, mas é fruto. A Bíblia diz um, né? Mas como é que pode ser um com esse monte de coisas, com 9 coisas nele? Você pega um apocã, por exemplo. Quantos gomos tem um apocã? Tem bastante, não tem? Pode ter ou não pode? Pode. Ô pastor, mas é um único fruto. Tem vários gomos dentro de um apocã, por exemplo. Vocês falam apocã, mexerica, como é que é o nome? Mimosa, né? Como é que fala lá no Rio Grande do Sul? É a bergamota? Bergamota. Nome feio, né? Bergamota. Eu conhecia como pocã mesmo, né? Pocã. Aí cada um põe um nome, né?
de outro jeito. Mas você vê, tem vários gomos. Ah, mas é o mesmo jeito. Não é não. Cada gominho ali tem uma forma, não tem? E às vezes até o gosto não são iguais. Às vezes está mais docinho um do que o outro. Não é verdade? Assim é o fruto do Espírito. Aí ele fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você viu ali? Todas essas coisas, elas começam a amadurecer dentro da tua vida, pelo Espírito Santo. Não é que você já vai, a pessoa olha para você e fala, não, ele tem ali temperança. Às vezes não tem muito ainda, mas você já tem uma medida de temperança trabalhando dentro de você. Até aquilo que te irrita, já é Deus trabalhando para te desenvolver ali aquela sementinha plantada na tua vida. Daqui a uns dias você está bom assim, você fala, puxa vida, se fosse há 10 anos atrás já estava, né? Agora já está bom já. Não é desse jeito? O fruto vai mudando. Ah, mas ele não é longânimo. Talvez ainda não é, mas aquele fruto está amadurecendo dentro dele. Amém? Não tinha domínio próprio, agora já tem. Não tinha alegria, começa a ter. Tem gente que não tinha paz, continua não tendo também, mas logo, tem uns que não assumem o lugar, vai fazer o quê? Mas se ela vai buscando, daqui a pouco ela começa a ter paz. E a paz não vem do dinheiro que você tem, não vem da casa que você mora, não vem da segurança do teu lar. A paz é algo que você pode estar na pior situação da tua vida e você ficar em paz. Eu me lembro o dia que o irmão contou, lembra? Você falou que o menino fez a cirurgia? Foi ou não foi? Você falou que ficou em paz. Inclusive, ainda fez 3 dias de jejum, né? 3 dias de jejum. E ele falou naquele tempo, ele sentiu uma paz. E se fosse olhar, foi uma das piores fases da tua vida. Foi ou não foi? Estava sem emprego, que abandonou lá, né? Deixou o emprego mesmo, por causa de um gerente que não era legal. O filho estava internado, mas ele sentiu paz, sentiu tranquilidade. Deu errado alguma coisa? As coisas caminharam e foi bem, né? Mas ele teve uma paz naquele momento. Então você percebe, paz não vem da quantidade de dinheiro, paz não vem do bom emprego que você possa ter, e às vezes você pode ter até um bom emprego mesmo, e você pode nem conseguir dormir, aquela inquietação, chegou agora domingo à noite, você já fala, meu Deus, amanhã eu vou ter que trabalhar de novo, não é? Já começa agora à tarde, já está agoniado, nem foi dormir ainda, tinha que ficar agoniado amanhã, mas hoje ele já está assim, meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que encontrar aquele gerente, vou ter que encontrar aquela pessoa lá no trabalho, aí vai ter aquele negócio, vai ter aquela reuniãozinha, e a pessoa já vai começando a ficar mal, ela nem dorme bem hoje, não tem paz. Ah, mas é um bom emprego, pastor. Ah, mas tem tudo, mas não tem paz. Às vezes o lugar não te proporciona. O Espírito faz isso. Então essa transformação, ela vem do encontro com Deus, que eu preciso querer para eu ser transformado. Diga graças a Deus. O último versículo, para terminarmos, você vai lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, que eu acho que é o sinal mais importante. Pula mais um aí, 16, vamos ver. Isso. Volta no 15 mesmo, que eu falei 15, vamos ler o 15 também, né? Posso ler? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E hoje em dia quase todos são, porque se Jesus veio, você precisa de profeta para quê agora, né? Que vem até vós vestido como o quê? Mas interiormente são lobos devoradores. Como é que eu vou saber, pastor? Por seus frutos a mudança, lembra do Jacó? Mancava. Você vai ter ali alguma coisa na tua vida que vai marcar ali a Deus. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não. Se encontrar um pé de manga com espinho, uma manga estranha, vai ficar esquisito, não vai?
Você encontrar um pé de capim, cheio de morango nele, você tem coragem de pegar aquele morango? Eu também não. Se encontrar um pé de manga, por exemplo, com um cacho de uva pendurado nela, você teria coragem de experimentar? Eu também não teria. Por quê, pastor? Muito esquisito. Pé de manga não dá uva, essa uva está ali, deve ser veneno. É verdade ou não é? Agora você encontra um pé de manga com as mangas bonitas, é diferente. Amém? Então ele está dizendo isso. Não tem como algo ruim dar bom fruto, ou algo bom dar fruto ruim. 17. Assim toda árvore boa produz o quê? E toda árvore má. Que fruto você tem produzido? Já parou para pensar? Pergunta lá para o marido, para a esposa, o que você acha dos frutos que eu estou produzindo? Ah, pastor, mas daí ele vai falar mal mesmo já. Não, a árvore boa produz o quê? E a árvore má? 18. Não pode a árvore boa dar maus, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos, ou seja, um dia você vai ser escolhido para entrar no céu, porque Deus vai olhar para você e vai ver como Jacó, aquela mancada, sabe? Mancando, esse foi transformado. Aí ele olha para a tua vida, a mudança que você teve, fala, esse daqui é o fruto dele. E aquele que não tem? É assim que vai ser separado, todo mundo um dia. Não estou falando que a graça é para quem produz bons frutos. A graça de Deus, ela existe para todos. Ninguém era digno deles. Mas a Bíblia diz que a honra, não é verdade? A Bíblia diz que vai haver um galardão. E o galardão é segundo o quê? Os frutos. Sim ou não? Então pelos frutos se conhece cada árvore. Amém, igreja?